A tablatura é uma dor de cabeça para muita gente e se você caiu nesse vídeo aqui, você deve ter alguma dúvida sobre a tablatura, como escrever, o que são aquelas linhas, os números, os símbolos, as letras. Tudo isso você vai aprender comigo hoje e vai tirar todas as suas dúvidas e vai ficar fera aí na tablatura. Então vem comigo, porque realmente a aula hoje está show de bola. Olá pessoal, eu sou o arranjador e professor Marconi, bem-vindos aqui a mais uma aula do canal. Não esqueça de curtir aqui embaixo, compartilhar também essa aula com a galera toda que você conhece e também não esqueça de se inscrever se você não é inscrito e ativar o sininho. A tablatura, como muita gente pensa errado, ela não veio para substituir a partitura, tá? São duas escritas diferentes. A partitura ela é mais completa, onde tem divisões métricas, tem sinal de silêncio, tem sinal para você realmente aumentar gradualmente o som do instrumento. Então ela é muito mais completa e ela é utilizada no nível mais profissional, aí, trabalhando na parte de orquestras também. Nada impede do músico trabalhar com a partitura também no meio popular, tá? Mas a tablatura ela veio para facilitar um pouquinho o estudo do músico, principalmente quem toca guitarra e violão, onde você tem todas as localizações das notas, dos solos que você vai fazer e até mesmo do acorde que você vai fazer, e tendo também uma coisa muito legal que a tablatura tem, é de você utilizar as técnicas da guitarra, do violão, de qualquer instrumento de corda, tá? Mas essa tablatura que eu vou passar hoje aqui para vocês é para guitarra e violão, tá joia? Onde você vai entender o que significam os símbolos, as letras ali, os números, a linha, como funciona, tudo isso é importante porque ela veio para agregar aí o estudo do músico, tá? Então é importante que o músico aprenda, se for trabalhar profissionalmente, tanto a partitura quanto a tablatura. Dito isso, o primeiro passo para a gente começar a estudar a tablatura é saber o que significa as linhas que aparecem na tablatura. Elas são as cordas do instrumento, no nosso caso aqui, violão ou guitarra, tá joia? Então, a linha de baixo, ela é a sexta corda do violão, ó, corda mais grossa. E a linha de cima da tablatura é a primeira corda do violão. Muita gente confunde isso aí achando que está errada a tablatura, mas não está, tá bom? Ela, na verdade, ela tem o mesmo conceito da partitura. A partitura também, as notas mais graves ficam embaixo e as notas mais agudas em cima, porque tem uma lógica aí, porque nós, quando estamos tocando o instrumento, nós estamos olhando aqui, ó, de cima para baixo aqui, nesse caso aqui. Mas a primeira corda que aparece aqui é a corda mais grossa. Então, por isso que a corda ou a linha da tablatura, a corda mais grossa fica embaixo, né? É a nota mais, porque você está olhando assim a tablatura, é a mesma coisa que você estiver olhando aqui para o violão. Então é bem lógico, então não vire a tablatura para estudar, tá? Porque todo mundo conhece a tablatura desse jeito aqui, então você precisa estudar desta maneira também. Agora você já sabe essa parte das linhas, o que significam os números? Os números são as casas aonde você vai apertar a nota musical. Por exemplo, eu quero apertar a nota Sol aqui na terceira casa, na primeira linha, aqui na primeira corda, melhor dizendo aqui, ó. Então, eu vou colocar na primeira linha o número 3 na primeira linha ali, então o músico vai saber que ele tem que tocar na terceira casa e na primeira corda. Então, se eu fizer a mesma coisa, número 3, e colocar lá na linha de baixo da tablatura, na primeira linha de baixo, aí na primeira de baixo para cima, eu vou tocar aqui no Sol aqui em cima. Então é assim que funciona essa parte de números, tá bom? E pode ser utilizado também para fazer solos ou até mesmo o acorde também. Por exemplo, eu quero fazer um Dó maior aqui. Como eu escrevo esse Dó maior na tablatura? É a mesma coisa, cada nota
que você está tocando aqui, ou corda solta ou corda apertada, você vai escrever o número da casa onde você está apertando. Então, por exemplo, eu comecei aqui o Dó na casa 3, na corda 5, ó. Então eu vou botar esse número 3 de baixo para cima na segunda corda, tá bom? Porque a primeira corda aqui embaixo é essa corda 6 aqui, a corda 5 é a seguinte. Então eu vou colocar o número 3 aqui por causa da casa 3. Depois eu vou continuar subindo na tablatura e vou colocar aqui o 2 aqui na quarta corda, ó. Na quarta linha, agora de cima para baixo, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, eu vou colocar o número 2. E vou colocar o 0 na linha 3 aqui, tá bom? Quando eu falar linha 3, é de cima para baixo, tá? Primeira linha, segunda e terceira linha, ó. E vou colocar também o número 1 na segunda linha, porque eu quero apertar aqui, ó, na casa 1, para fazer também mais uma nota do acorde Dó. E vou colocar o 0, que é corda solta, na primeira linha lá em cima, para poder finalizar o acorde de Dó. Só que o acorde, você tem que colocar esses números um embaixo do outro, tá? Quando você vê os números um embaixo do outro assim, porque é um acorde que você tem que fazer, tocar ao mesmo tempo, tá bom? Nesse caso aqui, ó, Dó, certo? Se for notas separadas ou solos, você vai ver os números separados, tá? Com a distância pequena um do outro. Então, solo separado e embaixo do outro você tem o acorde. Agora que você já aprendeu o que significa as linhas e os números, vou fazer aqui na prática uma música bem conhecida, fazendo notas e acordes também ao mesmo tempo. Então, se liga, ó. Olha só que legal. Agora, como ficaria isso que eu fiz aqui na tablatura, ó? Olha só que legal. Então, explicando, eu fiz 2 vezes a nota Lá aqui, na terceira corda, na segunda casa. Então, eu vou colocar o número 2 na terceira linha de cima para baixo, 2 vezes, alternando esse número, ó. Depois eu fiz aqui a nota Si na quarta casa, também na terceira linha. Então, eu vou colocar o número 4 na terceira linha. E voltei depois para cá, de novo para a segunda casa, e também na terceira linha. Então, eu repito no número 2. Então, ficou 2, 2, 4, 2, né? Explicando, ó. Aí, depois eu fiz aqui na segunda linha a nota Ré. Mas eu fiz na terceira casa, então eu vou colocar agora, eu vou mudar o número, colocar o número 3 na segunda linha, né, de cima para baixo, fazendo assim a nota Ré. Depois eu fiz o acorde colocando essas notas todas uma embaixo da outra, por exemplo, Lá com sétima que eu fiz. Então eu fiz o número 0 aqui na quinta linha, sempre de cima para baixo, tá bom? Ó. Depois eu apertei aqui na segunda casa, na quarta linha, eu coloquei aqui, eu fiz a nota Mi, então eu coloco o número 2 aqui por causa da casa e coloco na quarta linha. E coloco corda 0, no caso corda 0, que é a corda 0 aqui, número 0 aqui na terceira linha, fazendo a sétima do acorde. Depois aqui eu continuo colocando número 2 aqui, por causa do Dó sustenido aqui que eu estou fazendo, que também é na segunda linha. Então eu coloco o número 2 por causa da casa, certo? E posso também trabalhar com o número 0 aqui na primeira corda, porque faz parte do acorde, ó. E eu fiz esse acorde aqui, certo? Depois eu repeti de novo. Essa parte repetida. 2, 2, 4... 2, só que nessa segunda parte eu troquei esse número 3 aqui pelo número 5, porque eu fui lá para a quinta casa, mas na mesma corda, a corda 2, que é a linha 2, tá bom? E depois chegando aqui eu fiz o acorde Ré, ó. Então eu fiz de novo, ó, 0, porque aqui, ó, o baixo aqui do 0, na quarta corda, número 2,
que é aqui, que é a casa número 2 aqui, na terceira linha. Aqui eu boto o número 3, por causa que eu fiz a nota Ré também aqui. Então, número 3, depois eu coloquei o número 2 aqui, certo? Por causa da casa. Lembrando que o número é a casa, então eu consigo colocar e trabalhar bem essa vertente aí da linha juntamente com os números e saber a localização correta de cada nota aqui. Marcou essa parte de linhas, números, eu já peguei, fácil, legal demais, mas eu quero saber o que significa aquelas letras, aqueles símbolos, o H minúsculo, o P minúsculo, o R, o B, por que que tem essas letras, aquela barra quando aparece. O que eu faço quando aparece essas simbologias aí na tablatura? Fica tranquilo que eu vou passar para você aqui cada uma delas, as mais usuais para você utilizar aí no seu instrumento, no violão ou na guitarra, tá bom? O primeiro símbolo aí que aparece, que é muito legal, é muito usual, é uma barra. Quando você vê uma barra assim entre dois números, por exemplo, o 3/5 significa que você tem que fazer um slide, arrastar a nota. Por exemplo, eu estou aqui no 3, na primeira linha, e tem uma barra depois do 5. 3/5 na primeira linha. Você tem que pegar o número 3 aqui, que é a casa 3, que é a nota Sol, e arrastar para a nota Lá. Tá bom? Isso serve também para você fazer ascendente e descendente. Se tiver 5/3, você faz ao contrário. Tá? Com o dedo 1, com o dedo 2, não importa o dedo. O importante é você saber que precisa fazer um arrasto. Isso é uma técnica que a gente utiliza na guitarra e no violão para deixar a música mais bonita. Daqui a pouco eu vou passar aqui a mesma música, aqui, um pedacinho de Parabéns, aqui, utilizando técnicas e também mostrando a tablatura para você ver a diferença, como muda a música, tá bom? Então, o segundo símbolo aí é você colocar um H entre os números, um H minúsculo, tá bom? Significa que você tem que fazer uma ligadura, se chama hammer-on, a técnica, tá? Pode usar na guitarra, no violão, no baixo, qualquer instrumento de corda. A mesma coisa, eu vou pegar o número 3 aqui, um H, depois eu coloco o número 5. 3H5, H minúsculo, tá bom? Porque tem um H maiúsculo ainda que eu vou falar depois. Minúsculo. Então, você vai fazer agora, ao invés de arrastar, que é aquela barra, você vai fazer isso aqui, ó. Vai pegar aqui, vai tocar nela e não vai tocar nessa nota, vai fazer uma ligadura, ó. Vai tocar uma vez só e vai fazer duas notas com uma ligadura, ó. Certo? Então é muito legal. Pode ser em qualquer corda. Eu posso fazer também, por exemplo, aqui fazer uma nota aqui, ó, Dó sustenido Ré, ó. Certo, ó? Tudo bem? Então, existe também a ligadura ao contrário. Aí você vai botar um P minúsculo agora entre as duas notas que você quer, entre os dois números. Por exemplo, eu fiz aqui ligadura 3H5. Eu quero voltar também com a ligadura. Então, eu boto 3H5 e boto 5P, que se chama pull-off, ou pull-off, tá? Depende da pronúncia aí, tá bom? Você voltar com essa ligadura, ó. Que legal, né, ó? Isso dá brilho na música, tá tocando às vezes, ó. Você dá um brilho no teu solo aí, como eu falei, daqui a pouco eu vou passar um exemplo aqui muito legal. Quem está curtindo essa aula completa aí sobre tablatura, eu ainda vou passar mais exemplos aqui de símbolos ainda diferentes, outras letras, então se liga aí que está muito legal. Voltando aqui para a aula, a gente está falando sobre técnica e simbologia na tablatura. Então existe uma técnica que é muito utilizada na guitarra, principalmente no violão também, mas mais na guitarra, que é o bend, que é jogar a nota para cima, alcançar uma nota que está à frente, meio tom ou um tom à frente, dependendo da regular do instrumento que você consegue fazer, mas a mais usual é de meio tom. Para você alcançar essa nota, você coloca o número da casa, que é a nota que você quer fazer, um B minúsculo e a nota seguinte, que é a casa seguinte. Por exemplo, estou aqui na casa 5, ó, Mi. Eu quero alcançar o Fá. Então eu coloco 5B6 e eu faço, jogo a nota para cima, ó.
e chego na nota que eu quero. Então, 5B6. Agora eu posso também fazer o reverso dessa nota. Eu coloco um R minúsculo, se eu quiser voltar para a nota que eu estou fazendo. Eu vou fazer só o bend 5B6 de novo, ó. Eu seguro. Agora, se eu quiser voltar assim, ó. Olha que legal, ó. Legal, né? Vou e volto. Então, eu tenho que colocar 5, B6, R5, voltando para a nota onde eu estava. Continuando aqui, nós temos também o vibrato, que é muito utilizado, é muito legal você trabalhar no violão e na guitarra. É você colocar um tio na frente do número, que é a casa que você está tocando. Eu estou no 5, se eu colocar 5 e um tio do lado, eu faço assim, ó. Tudo bem? Se eu quiser que tenha mais prolongamento esse vibrato, eu coloco 2 tios, né? Eu faço. Tá bom? Se for curto, um só. Tá? Então, é questão de interpretação da técnica aqui também. É importante você entender isso. Agora, o último que eu vou passar para vocês aqui é o H maiúsculo. Muito utilizado, mas precisa estudar, que é mais difícil de ser feito, que é o harmônico, tá? É diferente do H minúsculo lá que eu passei lá atrás, que é do hammer, tá? Que é a ligadura. Esse é o harmônicos, que são aquelas notas que a gente faz só encostando um pouquinho na nota aqui, ó. Vou fazer tudo aqui na 7ª casa, tá? Começando na 5ª corda, tá? De baixo para cima aqui, a 5ª linha, de baixo para cima até chegar na 1ª linha, ó. E a ideia é tudo com H maiúsculo. E assim você faz o harmônico também, tá? Isso pode acontecer nas casas que você quiser fazer, né? 12ª, onde você achar os harmônicos aí para você estudar. É uma técnica mais difícil, mas vale muito a pena. E uma observação aqui, todas as técnicas você pode fazer com mais cordas ao mesmo tempo. Por exemplo, eu quero fazer aqui um slide, assim, ó. Então eu posso trabalhar com 3 cordas também. É só colocar barra nas 3, um embaixo do outro, barra e faço, ó. Certo? E assim eu vou trabalhando. E todas as técnicas, ou praticamente quase todas as técnicas, você consegue fazer essa jogada aqui. Questão de estudar, tá bom? Para finalizar rapidinho, só um pedacinho do parabéns, já utilizando a técnica, eu vou colocar aqui a tablatura. E uma coisa legal, eu vou colocar esse material todinho aqui para você estudar em casa com calma, tá bom? Então se liga aí no parabéns com a técnica, ó. Viu a ideia? Como fica diferente você trabalhar com as técnicas também. Claro que eu brinquei um pouquinho, a música bem simples aqui, é só você entender a escrita e a técnica dentro da tablatura. Agora é só estudar aí com calma, tem muita coisa para estudar, tenho certeza que você vai gostar e vai conseguir fazer, tá bom? E não esqueça de compartilhar essa aula com a galera toda, compartilhe pelo menos com um amigo seu aí. Estou com a meta de chegar a 30 mil inscritos, nos ajude, tá? Dê um like aqui, se inscreva se você não é inscrito e ative o sininho, tá? Galera, um forte abraço, que Deus abençoe a todos aí e até a próxima aula, é claro, se Deus quiser.